Então, bom dia a todos e a todas presentes. A gente está começando aqui hoje mais uma rodada do Projeto Bahia, projeto desenvolvido aqui pela Diretoria de Estudos da CEI. A gente busca gerar apontamentos sobre temas estratégicos para o desenvolvimento da Bahia. Esse projeto começou ano passado com alguns temas como logística, economia, descarbonização, economia de baixo carbono, e esse ano a gente conta com mais um colaborador, que é a Aníbal Bentes, da CEPAM, que traz o tema New Space para a discussão. A ideia de como inserir a Bahia na cadeia de valor do setor espacial. É a segunda rodada do tema. Eu espero que todos aproveitem. A gente já pediu permissão para a gravação. Hoje a gente conta com a presença do professor Fernando Acoforado e de Leca Rattori, que a Aníbal vai ser o moderador e vai apresentar melhor para vocês. Então, bom dia a todos e espero que tenhamos uma boa rodada de discussão. Passo a palavra para você, Aníbal. Obrigado, Aline. Obrigado, professor Fernando, Leca, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta segunda rodada. Só lembrando que cada um de vocês terá 40 minutos para expor o tema, né, para o qual foram convidados, e, terminadas as duas apresentações, os nossos convidados ouvintes, debatedores, terão a oportunidade de fazer as suas perguntas. Então, já iniciando as apresentações, vou me referir ao professor Fernando Acoforado, né, para que a gente possa conhecê-lo melhor. O professor Fernando Acoforado é condecorado com a Medalha do Mérito da Engenharia do Sistema Confea-CREA, membro da Academia Baiana de Educação, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e do IPB, Instituto Politécnico da Bahia, engenheiro e doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, professor universitário, ministrando Engenharia, Economia e Administração e consultor nas áreas de Planejamento Estratégico, Planejamento Empresarial, Planejamento Regional e Planejamento de Sistemas Energéticos. O professor Fernando Acoforado foi coordenador de Planejamento Estratégico do CEPED, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Bahia, subsecretário de Energia do Estado da Bahia, secretário do Planejamento da cidade de Salvador, município de Salvador, e é autor de livros, como, por exemplo, Globalização, pela Editora Nobel, 1997, de Collor a Fernando Henrique Cardoso, O Brasil e a Nova Desordem Mundial, pela Editora Nobel, 1998, Um Projeto para o Brasil, Editora Nobel, 2000, Os Condicionantes do Desenvolvimento do Estado da Bahia, sua tese de doutorado na Universidade de Barcelona, Globalização e Desenvolvimento, pela Editora Nobel, em 2006, e Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, pela Editora CRV, em 2019, dentre outros títulos que são também de autoria do professor Acoforado. Professor, então, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. O senhor chegou a nos apresentar um artigo, né, intitulado Setor Espacial como Alternativa de Desenvolvimento da Bahia na Era Contemporânea, atendendo ao nosso pedido para que falasse sobre as transformações da economia baiana e qual seria o potencial de elevação do PIB e da oferta de novos postos de trabalho, uma vez a Bahia também entrando neste fluxo da economia espacial. Por favor, professor, está com a palavra. Bem, minhas palavras iniciais são de agradecimento pelo seu convite para participar dessa rodada de discussão como seria a Bahia na economia espacial, promovido pela CEI para impulsionar o desenvolvimento da Bahia, né? E também apresentar meus cumprimentos para a professora Leca Rattori e para todos aqueles que estão nos ouvindo. E a minha apresentação, ela vai constar basicamente de 3 partes. A primeira, atendendo a demanda do próprio Aníbal,
de falar sobre a necessária transformação da economia baiana. Esse será o primeiro bloco da minha apresentação. O segundo é sobre o potencial de elevação do PIB baiano com a produção de bens e serviços inserido no contexto do setor espacial e como inserir a Bahia no setor espacial. Então, são 3 blocos de abordagem que eu pretendo fazer. Na primeira, mostrar por que é importante que haja transformação na economia da Bahia devido a vários fatores. Eu começo afirmando o seguinte, que em 2022, o Produto Interno Bruto da Bahia totalizou 401 bilhões de reais. Em 2020, o PIB da Bahia apresentou retração de 3,4% quando comparado a 2019. O PIB da Bahia, que era o 6º maior do país, perdeu participação no ranking nacional, sendo superado por Santa Catarina e Distrito Federal, caindo para a 8ª posição. Então, há uma queda da participação da Bahia no PIB do Brasil. As principais atividades econômicas da Bahia são ligadas à agropecuária, indústria, mineração, turismo e serviços. São esses os setores que mais contribuem para o desenvolvimento da Bahia. Esses setores respondem por 36% de todo o produto interno bruto do Nordeste. Depois da retração econômica ocorrida a partir de 2014 em todo o país e que atingiu a Bahia também, esse problema foi agravado pela pandemia. E a partir desses eventos, a Bahia vem recuperando suas perdas no período recente. Apesar dessas perdas, há um processo de recuperação no período recente, com crescimento registrado nos setores agropecuário, de mineração, de turismo e de energia renovável. O setor industrial é o que requer maior atenção do governo. O governo da Bahia, pela queda nele registrada que ainda persiste. Sobre a agropecuária, é importante observar que a Bahia é o maior produtor de grãos do Nordeste, com quase 50% de toda a produção da região. E respondeu em 2020 por 24% do total do PIB da Bahia. Isso significa dizer que praticamente 1/4 de todo o produto interno bruto da Bahia vem dos negócios do campo. A produção mineral da Bahia, por sua vez, vai bem, porque em janeiro de 2023 alcançou o valor de 1,1 bilhão de reais, 68% maior do que o mesmo período do ano passado. A Bahia é o estado brasileiro com maior potencial mineral inexplorado e, portanto, objeto de interesse de grandes empresas mineradoras internacionais. Sobre o setor mineral, faço um pequeno parênteses falando o seguinte, que esse setor mineral tem importância, é um dos setores que serão mais impactados pelo desenvolvimento da economia espacial na Bahia. O turismo na Bahia vai bem, porque as atividades turísticas da Bahia cresceram 13,6% em maio de 2023, na comparação com o mesmo mês de 2022, enquanto o crescimento nacional foi de 8,6%. A Bahia está crescendo no turismo mais do que o país como um todo. No primeiro semestre de 2023, só para vocês terem uma ideia, o fluxo de passageiros nos aeroportos da Bahia foi a maior do Nordeste, foi o maior do Nordeste, com 4,9 milhões de viajantes. O aeroporto de Salvador se consolidou como o principal portão de entrada de estrangeiros na região, com 135,7 mil passageiros do exterior com embarque e desembarque, com um incremento de 83% no comparativo com o mesmo período de 2022. A Bahia se mantém líder nacional na geração de energias renováveis. No Brasil, em 2019, a geração de energia por fonte eólica cresceu mais de 50% em relação a 2018. E a fonte fotovoltaica cresceu mais de 70%. A liderança da Bahia na geração de energia renovável foi mantida em 2021 e o aumento na capacidade instalada demonstra que este segmento é um importante indutor da economia baiana,
Atualmente, o estado da Bahia tem 205 parques eólicos em operação com capacidade instalada de 5,26 gigawatts de potência e 34 parques de energia solar fotovoltaica com mais de 1 gigawatt de capacidade de potência. As energias renováveis eólica e solar já aparecem como destaque principalmente no semiárido, que é a região mais subdesenvolvida da Bahia, a região mais atrasada economicamente da Bahia. E na região também da Chapada Diamantina. Então, a energia renovável ela está muito presente tanto no semiárido quanto na Chapada Diamantina, com capacidade de geração de energia, bem como a de gerar emprego e renda no interior. Este é um apanhado que eu fiz sobre os setores que estão com maior progresso econômico na Bahia. Vou falar agora sobre a indústria, que vai mal, porque ao apresentar fortes recuos nos segmentos de produtos químicos de papel e celulose, a produção da indústria baiana encerrou o mês de junho de 2023 com uma queda de 3,6% em relação ao igual mês do ano passado. Com este resultado, o setor industrial da Bahia fechou o primeiro semestre do ano com uma queda de 3,7%. Foi o quinto pior resultado do país, abaixo do nacional. O setor industrial vem perdendo participação na formação do PIB em quase todos esses estados brasileiros, com a Bahia liderando a queda. E sua indústria encolheu de 27,1% do total do PIB da Bahia em 2010, era 27% em 2010, caiu para 21% em 2018, 21,5% em 2018 e 21,8% em 2019. A Bahia sofreu um processo de desindustrialização, com a perda de competitividade da indústria petroquímica e a saída da Ford, que deixou um rastro de desemprego e devastação na economia de Camaçari. Para sanar o processo de desindustrialização, na Bahia, é preciso que o governo da Bahia desenvolva um programa de reindustrialização da Bahia, atraindo novos investidores para reativar a indústria petroquímica e de papel e celulose, mas também desenvolver novas atividades industriais, como o da fabricação de carros elétricos, que está em curso, bem como promover a implantação de indústrias voltadas para atender o setor aeroespacial, com o desenvolvimento da economia espacial na Bahia, diante de suas perspectivas bastante positivas, como descreveremos a seguir. Mas, além de promover a reindustrialização da Bahia, eu gostaria de destacar que estamos falando da transformação da economia baiana. Então, nós não podemos deixar de apresentar propostas que façam com que a economia da Bahia cresça e se desenvolva com efetividade. Para que isso aconteça, além de promover a reindustrialização, com as ações que apontamos há pouco, para reativar a economia baiana e incrementar o PIB, o governo do Estado deveria adotar também as seguintes estratégias. Primeiro, propor ao governo federal a execução de 1.012 obras federais paradas na Bahia. Segundo, propor ao governo federal a realização de investimentos na integração, veja bem para a importância desse segundo ponto que eu estou falando. Propor ao governo federal a realização de investimentos na integração da bacia do São Rio São Francisco com as bacias dos rios do semiárido baiano e a implantação de açudes nesta região para solucionar sua escassez hídrica, que é o principal responsável pelo seu subdesenvolvimento, e promover a superação do subdesenvolvimento dessa região. Terceira ação, executar novas obras públicas de infraestrutura econômica e social, utilizando o recurso do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Quarta ação, atrair investidores para expandir a produção mineral e o Parque Produtor de Energias Renováveis Solar e Eólica na Bahia, que são dois setores bastante importantes e que podem alavancar o desenvolvimento da Bahia. Quinto, incentivar o incremento do potencial turístico na Bahia, que é também bastante importante. A Bahia tem muito a oferecer nesse setor de turismo. Sexta ação, promover a substituição de importações da Bahia, atraindo investidores. A Bahia deveria
eu diria, a Secretaria do Planejamento, na minha opinião, deveria identificar atividades econômicas voltadas para substituir importações, porque a Bahia importa muito, não só de outros estados do Brasil, como São Paulo, por exemplo, mas também do exterior. Então, adotar uma política de substituição de importações para alavancar o desenvolvimento da Bahia. Outra sétima ação seria desenvolver um robusto programa de implantação de indústria de pequeno e médio portes no interior do estado. E, finalmente, objeto da nossa intervenção a partir desse momento, promover o desenvolvimento da economia espacial na Bahia para colaborar no processo de reindustrialização e incrementar o desenvolvimento da Bahia. Sobre o desenvolvimento da economia espacial na Bahia, eu diria que a economia espacial na Bahia, poderia contribuir para atrair investimentos privados nesta área, diante das perspectivas positivas no mundo para o setor espacial, pois os investimentos podem atingir mais de 1 trilhão de dólares já em 2040. Todos esses dados que nós estamos aqui apresentando nós obtivemos através de pesquisas de várias fontes confiáveis. Então, o desenvolvimento da economia espacial da Bahia poderia contribuir para atrair investimentos privados nessa área diante das perspectivas positivas no mundo para o setor espacial, cujos investimentos podem atingir mais de 1 trilhão de dólares já em 2040. O setor espacial é reconhecido por ser um dos setores mais transversais e de maior valor agregado existente. Diversos países têm realizado investimentos nessa área, como forma de promover seu desenvolvimento socioeconômico. Também é importante mencionar o aumento da participação privada. Um exemplo marcante é o do bilionário Elon Musk, com SpaceX. Então, é importante mencionar o aumento da participação privada, resultando em uma mudança brusca da dinâmica desse setor, que anteriormente só contemplava investimentos governamentais. O governo passa a definir os requisitos de alto nível, enquanto a indústria estatal e a indústria privada passam a ter a responsabilidade de definir o método para atingir o objetivo proposto. As mudanças são tão intensas que as empresas privadas, que antes não atuavam no setor espacial, porque não conseguiam prever oportunidades de lucros, passaram a realizar investimentos por conta própria, visando a criação de novos produtos e mercados para os próximos anos. A própria definição de setor espacial é, por si, muito complexa. Além dos segmentos de manufatura de satélites e componentes, lançadores como foguetes espaciais, veículos lançadores como foguetes espaciais e espaçonaves, segmentos de solo e aplicações, há também questões associadas à inovação, transferência de tecnologia e educação, que tornam esse setor mais transversal e mais complexo dos setores econômicos. As atividades espaciais compreendem uma dinâmica complexa de agregação e de geração de valor. Incluem inovação tecnológica, demandam infraestrutura específica e entregam produtos de alto valor agregado à sociedade. Esse processo movimenta outras cadeias econômicas e gera valor em diversos mercados distintos do setor espacial. Muitas iniciativas na área espacial assumem papéis indutores de outras atividades econômicas. Aqui na Bahia, por exemplo, o setor espacial pode induzir cada vez ainda mais o setor mineral, reforçar ainda mais a expansão do setor mineral no estado da Bahia. Por isso, cada uma dessas vertentes demanda soluções de fomento específicas. Compreender essa concatenação é a base para a construção de políticas públicas eficazes que permitam o investimento no setor espacial. É importante ressaltar o valor estratégico desse campo de atividade econômica. É bastante estratégico, porque o futuro vai girar muito em torno da economia espacial, né? Os países que investem no setor espacial entendem que esse setor pode ser um impulsionador de seu desenvolvimento. É o socioeconômico. Eles entendem que, pela transversalidade do processo de inovação, o setor espacial consegue envolver praticamente todo o setor da economia. Praticamente ele
se conecta com todo o setor da economia. Por isso que ele produz um efeito multiplicador externo muito importante. Por isso faz sentido investir no setor espacial, porque indiretamente está investindo também em todos os outros setores econômicos do país. E no caso da Bahia, todos os setores econômicos da Bahia. O desenvolvimento no Brasil de uma indústria de tecnologia espacial contribuiria ao lado de países mais avançados para enfrentar o desafio de colonizar outros mundos. Mas contribuiria também para o desenvolvimento econômico e social do país. O Brasil está bastante atrasado no desenvolvimento da indústria aeroespacial. No Brasil, o estado de São Paulo concentra a maior parte da estrutura voltada para o desenvolvimento da indústria e tecnologia espacial. O desenvolvimento do setor espacial na Bahia contribuiria para a elevação do seu PIB. E nós vamos mostrar mais adiante em que escala haveria esse aumento. Com a produção de bens e serviços da indústria e tecnologia espacial, se o governo da Bahia decidir atuar no setor. A inserção da Bahia na economia espacial iria muito além do próprio setor espacial. É por isso que a gente fala em transversalidade, porque ele abrange quase que toda a economia. Todos os setores da economia estariam conectados com a economia espacial. A inserção da Bahia na economia espacial iria muito além do próprio setor espacial, uma vez que também compreende os impactos cada vez mais abrangentes e em constante mudança dos produtos, serviços e conhecimentos derivados do espaço na economia e nas sociedades. O investimento no setor espacial tem crescido nos últimos anos. Em 2008, apenas 49 países investiam no setor espacial. Em 2018, esse número aumentou para 72 países. Em 10 anos, aumentou de 49 para 72 países. Em 2020, são 79 países investindo neste segmento, que tem como 5 principais investidores os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Japão e a França. Há expectativa de que até 2040 os investimentos na economia espacial atinjam o valor de $1 trilhão, conforme já afirmei inicialmente. E o mercado apenas de veículos lançadores, espaçonaves, chega a algo próximo de 20 bilhões até 2030. A perspectiva de crescimento para todos os segmentos da economia espacial é muito positiva. Em 2018, foram gastos cerca de $70 bilhões pelas agências governamentais espaciais em todo o mundo. Desse total, os Estados Unidos lideram, com investimento de cerca de $40 bilhões. Em segundo lugar, figura a China, com investimento de $5 bilhões. Depois, o Japão e a França, ambos com investimento de $3 bilhões cada. O Brasil, por sua vez, investiu em 2019 muito pouco, comparado com esses números, cerca de $120 bilhões no setor espacial. O desenvolvimento do setor espacial é uma oportunidade que está sendo colocada na ordem do dia, porque os fatos recentes apontam que a humanidade deverá colonizar outros mundos a partir deste século. Avanços científicos e tecnológicos significativos precisam ser desenvolvidos para propiciarem as condições para a humanidade colonizar corpos celestes do sistema solar e fora dele. As invenções que venham a ocorrer no futuro, no setor espacial, serão fundamentais para possibilitar a fuga de seres humanos para outros planetas ou luas do sistema solar ou exoplanetas fora dele, no caso em que a existência da humanidade como espécie for ameaçada com sua permanência no planeta Terra. Com a ocorrência de eventos catastróficos que poderão ocorrer, como a colisão sobre o planeta Terra de corpos vindos do espaço, como cometas, asteroides, planetas do sistema solar e planetas órfãos, que são planetas errantes. O esfriamento do núcleo do planeta Terra está acontecendo com o comprometimento do campo magnético terrestre, que nos protege
de ameaças vindas do espaço, da emissão de raios gama, com a explosão de estrelas supernovas, quer dizer, estrelas que estão no fim de vida e que explodem, emitindo raios gama, do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra e o comprometimento do seu meio ambiente. A Lua está se afastando do planeta Terra. E isso já está constatado. Na medida que a Lua se afasta, as condições do meio ambiente do planeta Terra poderão modificar radicalmente. Então é importante que haja um acompanhamento, um monitoramento desse processo. Um outro evento catastrófico também seria a morte do Sol, a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea e o próprio fim do universo. A sobrevivência da humanidade como espécie depende do desenvolvimento científico e tecnológico do setor espacial. A colonização de Marte representa o primeiro passo para a humanidade colonizar outros mundos. Para os seres humanos realizarem missões espaciais de longa distância, é preciso encontrar formas mais avançadas de propulsão de foguetes, visando alcançar distâncias a centenas ou milhares de anos-luz. Haja vista que, segundo os cientistas, os foguetes químicos atuais são limitados pela velocidade. É preciso também desenvolver espaçonaves capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais e projetar sondas espaciais para realizarem pesquisas sobre locais habitáveis possíveis no sistema solar ou fora dele. Aí eu coloco a seguinte pergunta: por que investir no setor espacial é importante? Eu ofereço 4 respostas. A primeira é que proporciona benefícios de inovação, oriundos do desenvolvimento da tecnologia espacial, que nós, inclusive, já estamos utilizando muitos desses benefícios propiciados pelo desenvolvimento da economia espacial. Os avanços na tecnologia espacial podem contribuir para que nós possamos nos beneficiar disso. Em segundo lugar, os benefícios ambientais diretos, oriundos de aplicações espaciais. Terceiro, benefícios econômicos oriundos da exploração de serviços e aplicações espaciais. E quarto, os benefícios relacionados com a criação de condições para salvar a humanidade da extinção, resultantes de ameaças internas e externas ao planeta Terra. Por benefício de inovação, entende-se a geração de inventos que tem impacto direto para o cidadão, facilitando sua vida ou reduzindo o tempo gasto com tarefas desnecessárias. Por benefícios ambientais diretos, compreende a geração de informação atualizada e precisa sobre o meio ambiente, o que inclui, por exemplo, a previsão do clima, previsão do tempo e do clima. Por benefícios econômicos, entende-se a geração de empregos e riqueza pela criação de novos processos de produção. E por benefícios para salvar a humanidade da extinção, inclui a adoção de soluções baseadas na ciência e na tecnologia, visando a fuga de seres humanos para outros locais habitáveis fora da Terra, que possam ser colonizadas pelos seres humanos. Bem, isso, tudo que eu falei diz respeito ao primeiro bloco da nossa intervenção, que fala sobre por que é necessário que a economia da Bahia sofra transformações. Agora vamos abordar o segundo bloco, que trata do potencial de elevação do PIB baiano com a produção de bens e serviços inseridos no contexto do setor espacial. Eu pesquisei a literatura abordando esse tema e constatei o seguinte, que diversos autores têm envidado esforços para medir o retorno dos investimentos na área, que é bastante difícil, muito complexo, dada a transversalidade do setor, que ele impacta sobre todas as áreas da economia. No entanto, ainda são escassos os resultados, no sentido de encontrar um medidor do retorno dos investimentos. E muitos sofrem com problemas metodológicos e de definições teóricas. Considerando, entretanto, os estudos mais robustos que eu tive a oportunidade de ler, eu vi que a Agência Espacial Europeia apresenta uma proposta que eu achei bastante interessante.
a Agência Espacial Europeia considera que a taxa de retorno agregada para os países participantes da Agência Espacial Europeia se situa entre 3 e 4 vezes em relação ao investimento realizado no setor espacial. Ou seja, o setor espacial proporciona um impacto de 3 a 4 vezes em relação aos investimentos realizados. Depois nós vamos mostrar em números como isso acontece. Essas taxas podem ser consideradas como uma taxa anual. É de se esperar que os retornos diretos e indiretos dos investimentos realizados no setor espacial possam gerar muitos benefícios para outros setores econômicos. Foram aplicadas essas taxas para os projetos financiados pela Agência Espacial Brasileira. Isso aí foi um exercício que foi feito por uma das publicações que eu li, me parece que da própria Agência Espacial Brasileira, que avalia, digamos assim, qual o impacto direto dos investimentos realizados no Brasil da ordem de 3 a 4 vezes e indireto de 6 a 12 vezes, adotando os mesmos critérios da Agência Espacial Europeia. Então, no Brasil, no caso do impacto direto, em um cenário mais conservador, considerando o efeito de 3 vezes para cada real investido, os investimentos totais realizados em 2020, na ordem de R$ 57.544.822 reais, geraram um retorno de R$ 172.634.466 reais. Quer dizer, esse retorno é um impacto sobre o restante da economia. E o setor espacial brasileiro teria proporcionado em 2020. Para o caso do impacto indireto, o retorno para o cenário conservador, considerando um multiplicador de 6 vezes, o mesmo critério adotado pela Agência Espacial Europeia, somou R$ 345.268.932 reais de impacto indireto. Esses impactos medem os efeitos gerados pelo investimento no setor espacial e em outros setores econômicos, que não espacial. No caso do impacto indireto, é o impacto sobre outros setores que não o setor espacial. Então, no Brasil, o investimento realizado em 2020 proporcionou, digamos assim, um impacto econômico da ordem de 345 milhões de reais. Dessa forma, sendo conservador, o total investido pela Agência Espacial Brasileira em 2020 gerou um efeito total de R$ 517.903.398 reais. Isso significa dizer que o PIB da Bahia poderá ser grandemente impactado positivamente, tem um grande potencial de elevação se houver investimento no desenvolvimento do setor espacial. Eu creio que esses números aí são bastante importantes para mostrar que o setor espacial pode realmente contribuir para o desenvolvimento econômico do estado da Bahia. E, finalmente, vamos falar do último bloco, que é o principal, que é o que fazer. Como fazer para inserir a Bahia no setor espacial. Estamos vivendo hoje a era do New Space, da exploração orbital. E além, na década de 1990, o setor espacial começou a evoluir com grande velocidade. Surgiram novas tecnologias de lançamento de foguetes, equipamentos orbitais cada vez mais leves, com maior capacidade de serviço e vida útil mais longa. Em meados da década de 1990, surgiram as primeiras redes de micro ou nanosatélites em órbita baixa, que fornecem serviços globais de telecomunicações. Existem hoje vários consórcios transnacionais lançando-se e preparando para lançar suas próprias constelações de satélites em órbita, não geoestacionária, isto é, quando estes são colocados em uma órbita circular em torno da Terra, tal que a sua velocidade de rotação não é a mesma da Terra. Desde o começo deste século, o mercado de satélites vem se tornando cada vez mais atrativo para a iniciativa privada,
com empresas e conglomerados de vários países investindo fortemente na produção de satélites, foguetes lançadores e uma imensa variedade de sistemas essenciais para o funcionamento desses equipamentos orbitais. Muitos países que não dispõem de bases espaciais, que não é o caso do Brasil, ou recursos financeiros para lançar satélites, estão ganhando com o desenvolvimento de softwares, células de energia, blindagem contra a radiação e baixas temperaturas do vácuo espacial, chips e circuitos para sistemas de telecomunicações e muito mais. Atuar no mercado do setor espacial, New Space, é uma grande oportunidade para a Bahia reativar sua debilitada economia na era contemporânea. A Bahia deveria implantar um cluster espacial no Parque Tecnológico da Bahia, similar ao cluster aeroespacial brasileiro, que é um arranjo produtivo local sediado no Parque Tecnológico de São José dos Campos, no estado de São Paulo, que abriga mais de 100 companhias de diferentes regiões do país, promovendo a sinergia entre as empresas do setor aeroespacial brasileiro, bem como sua competitividade nacional e internacional. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é um local com 188 mil metros quadrados, voltado à produção científica e tecnológica aplicada. Conta com empresa de base tecnológica, faculdade de tecnologia, como a FATEC e o Laboratório de Estruturas Leves do Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT. O parque oferece a empresas espaço físico e infraestrutura básica para abrigar suas instalações e pessoal. Oferece também serviços para capacitação da gestão e oportunidades de networking com outras empresas, instituições de pesquisa e agentes financiadores. Possui contratos e convênios para parcerias e subsídios com a FINEP, a Apex, a BDI, SEBRAE, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, BNDES. Além disso, possui acordos de cooperação firmados com clusters aeroespaciais do Canadá, da Suécia, da Inglaterra, da Holanda, além de 2 parques tecnológicos e instituições governamentais chinesas. O Parque Tecnológico da Bahia deveria se inspirar na experiência do Parque Tecnológico de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E agora nós vamos apresentar as propostas que nós consideramos que deveriam ser adotadas para fazer com que se torne realidade o desenvolvimento do setor espacial na Bahia. Primeiro, o governo do estado deveria montar uma estrutura de coordenação das ações, visando o desenvolvimento do setor espacial na Bahia, com a participação da Secretaria do Planejamento, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Minas e Energia, Federação das Indústrias da Bahia, UFBA e UNEB. Depois vou explicar por que da participação de cada um deles. A estrutura de coordenação deveria planejar todas as ações visando o desenvolvimento do setor espacial na Bahia. O governo do estado deveria se articular com a Agência Espacial Brasileira, visando a implantação na Bahia do setor espacial. O governo do estado deveria se articular com a Agência Espacial Brasileira, visando a implantação na Bahia do setor espacial. Como já falei, o governo do estado deveria se articular com a Federação das Indústrias, a FIEB, e o Senai-Cimatec, visando o desenvolvimento da indústria espacial na Bahia. O governo do estado deveria celebrar acordo de cooperação com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, no estado de São Paulo, visando a implantação na Bahia do setor espacial. O governo do estado deveria utilizar o Senai-Cimatec e o Parque Tecnológico da Bahia como locais onde desenvolver projetos de pesquisas e implantar empreendimentos visando o desenvolvimento do setor espacial na Bahia. O governo do estado deveria celebrar acordo de cooperação com o ITA, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Laboratório de Estruturas Leves, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o CTA, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o Instituto de Estudos Avançados, o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial e o Instituto de Pesquisa e Ensaios em Voo. Além disso, o governo do estado deveria se articular com a UFBA e a UNEB,
visando a oferta de cursos de engenharia espacial na Bahia, para formar recursos humanos qualificados na área espacial. Então, é preciso preparar quadros técnicos na Bahia, e a UFBA e a UNED deveriam contribuir nesse sentido. O governo do estado deveria captar recursos junto à FINEP para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e ao BNDES para o investimento no setor espacial da Bahia. E, finalmente, o governo do estado deveria fazer com que o setor de produção mineral da Bahia busque produzir minérios estratégicos que sejam utilizados na fabricação de foguetes, sondas e satélites espaciais. E, como último ponto que eu gostaria de colocar para todos vocês, é o seguinte, que pode-se afirmar que o desenvolvimento do setor espacial da Bahia contribuirá não apenas para sustar o processo de desindustrialização com a implantação da indústria espacial, mas também para desenvolver ainda mais o setor de produção mineral, que se articularia fortemente com o setor espacial. A Bahia, como nós já lhes afirmamos, é o principal produtor de minério do Nordeste e vem avançando as pesquisas visando o desenvolvimento dos minerais portadores do futuro, entre eles o lítio, grafite, paragrafeno e nióbio. Todos são importantes e estratégicos no desenvolvimento tecnológico de produtos como baterias para veículos elétricos, celulares, fibra ótica e indústria espacial também. A Bahia produz vanádio, que é utilizado na indústria, principalmente na metalurgia, onde é adicionado a ligas para obtenção de aços especiais. Quando combinado com crômio, níquel, manganês, boro, tungstênio e outros elementos, é usado na produção de ácidos de carbono com alta resistência. Recentemente, houve a divulgação da descoberta de uma mega reserva de alumínio na Bahia, entre Nazaré e Itacaré, ou seja, do sul do Recôncavo ao norte da região cacaueira, passando por todo o Baixo Sul da Bahia. Desde o final da década de 1920, quando os primeiros aviões comerciais surgiram, o alumínio foi um metal que sempre esteve presente. E, com o passar dos anos, se tornou um dos materiais mais importantes em toda a indústria aeroespacial. Entre os possíveis materiais estão o titânio e a liga metálica, feita por alumínio lítio. Em diversas pesquisas mostrou ser mais forte e mais leve que o alumínio sozinho. Mesmo com novas adaptações e o uso de novas ligas metálicas, o alumínio continuará sendo o metal mais utilizado na indústria aeroespacial. Após diversos estudos e investimentos, a indústria metalúrgica apresentou uma nova solução para o setor aeroespacial, o cobre e alumínio. Essa liga, também chamada de bronze-alumínio, pode apresentar até 13% de alumínio e, com a junção de outros tipos de elementos, chega a apresentar maior resistência mecânica e a corrosão, características que são fundamentais e almejadas pelo setor aeroespacial. Ligas de titânio são aplicadas na indústria aeroespacial devido à leveza e resistência do material. Ligas leves e resistentes de titânio são utilizadas na fabricação de peças para motores, foguetes e aeronaves. A Bahia é produtora de cobre, titânio e poderá ser também de alumínio, com aproveitamento da mega reserva de alumínio descoberta recentemente. Além da condutividade térmica, a resistência a diferentes temperaturas e o custo-benefício também são características que ampliam o uso do cobre. A sua versatilidade permite que ele seja utilizado em pontos críticos da aeronave, como o trem de pouso e outras articulações do sistema mecânico. Todos esses pontos que eu há pouco coloquei, que eu coloquei em nossa intervenção, elas foram objeto de pesquisas que nós realizamos em várias publicações, de modo que o que estamos aqui afirmando, eles têm, digamos assim, fidedignidade. Então, é isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Eu espero que tenha contribuído efetivamente para que a Bahia se insira com atividade na economia espacial. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Professor, obrigado pela excelente exposição, pelas ideias,
principalmente pelas proposições, né, fazendo valer a sua visão mais pragmática da situação, e também pela pontualidade, temos 40 minutos exatos da sua fala. Então, muito bom isso. Vou passar a palavra. Eu tenho 3 perguntas para fazer para o senhor, mas deixarei para fazê-las após a fala da nossa próxima oradora, Leca Rattori, a quem eu tenho o prazer de apresentar. Ela é administradora, formada na Universidade Estadual de Londrina, empreendedora, especialista em uso de tecnologias na educação, é chefe de cozinha pelo Westminster College, em Londres, e astronauta análogo pelo Habitat Marte. É também fundador e CEO da Space Terra, que é um hub de projetos de impacto como NASA Space Apps, representando 5 cidades, e o Hack Schools, membro da comunidade de Ousados, Programa de Inovação e Desenvolvimento do Governo da Áustria. Assim também como astronauta análogo que sou, passo a palavra à Leca para que ela possa trazer as suas contribuições. E a ela nós pedimos que nos trouxesse alguns dados sobre a experiência, né, com a equipe Cafeína, que foi premiada numa competição da NASA, e também que pudesse nos apresentar, né, o que é o Space Terra, e falar a respeito de quais são os atuais polos de produção científica e tecnológica no Brasil e na Bahia, voltadas para a New Space. Leca, muito obrigado. Por favor, está com a palavra. Bom, primeiramente, muito obrigado por estar aqui nessa grande oportunidade de estar exponencializando algo que eu venho fazendo, provocada, quando eu fui aceita para representar o evento da NASA. Eu vou entrar aqui em alguns detalhes para poder entender essa trajetória. Então, assim, o evento da NASA se chama NASA Space Apps Challenge, tá? Ele é um evento que já acontece desde 2011, promovido pela NASA, e a NASA tem chamado agências parceiras para estar juntos. Atualmente, a Agência Espacial Brasileira é parceira nessa maratona de inovação, nesse hackathon. Para vocês entenderem, este evento da NASA é a origem de todas as maratonas de inovação que acontecem no mundo. Desde então, tudo começou lá e isso tem feito. O que acontece nesse evento? Esse evento, a NASA coloca desafios relacionados ao planeta Terra e relacionados a temas espaciais. E ela disponibiliza dados de satélites, modelagem 3D, etc. Esses desafios, isso é muito bacana. Esses desafios são desafios no qual ela e demais agências, quanto a europeia, ou a canadense, a japonesa, que foram as originárias ali, estão trabalhando atualmente. Isso ela abre, fala, olha, quem quiser, qualquer pessoa, é gratuito, qualquer pessoa pode participar disso. Beleza. Isso aí movimenta uma vez por ano, e vai acontecer agora de 6 a 9, geralmente no comecinho de outubro. Isso movimenta a nível mundial 320 cidades no mundo todo. Mais de 80 a 90, envolvendo territórios, entre países e territórios, na mesma data. No Brasil, estamos falando de aproximadamente 50 cidades. A nível mundial, a gente está falando de 30 mil participantes, que foi a última edição de 2022. Sendo online ou presencial, a gente não parou na pandemia, a gente foi para o online. O que isso me provocou? Então, no Brasil, a nível Brasil, esse evento começa a acontecer em 2017. Eu soube do evento, eu sou paulista, eu vim à Bahia, moro há 13 anos, eu estou numa transição. Eu chego aqui como chefe de cozinha do restaurante Amado. Então, eu venho de uma área, apesar de ter sido corporativa, comércio exterior, eu fiz um curso em Londres
e fui para uma atividade da economia criativa. Então, o professor Dr. Fernando falando muito do turismo, né? Essa vertical de negócio que é uma base da economia baiana, que é a gastronomia, que é a culinária baiana. Isso atrai renda. Isso gera renda, né? Porque a gente vê muita coisa aí nesse segmento. Mas eu encerro a minha carreira depois que a capital, Salvador, foi cidade-sede da Copa do Mundo. A gente fez uma entrega para a FIFA. Então, eu tenho uma experiência de outras áreas também. E aí, nessa minha transição, etc., eu apliquei para 2 situações sem entender direito, que foi, eu me tornei diretora de uma aceleradora de startups do Vale do Silício em 2018, chamada Founder Institute, a qual foi todo online, meu treinamento de 4 meses. Eu pude ter um treinamento, por isso que, Aníbal, eu falei que sou um pouco autodidata, eu não tive ou doutorado ou mestrado, mas esses 4 meses de intensidade, de um curso, de uma preparação para ser a diretora de uma aceleração que é considerada a mais antiga do Vale do Silício, eu pude entender o que é startup, o que é essa nova economia e tudo mais. Remetendo à minha faculdade de administração, que a gente tinha empresa junior e envolveu toda essa parte de entender tecnologia. Beleza. Nesse momento também, eu conheço o evento da NASA, e aí eu me apliquei. E a NASA disse sim para mim em 2018. Aí, gente, olha, doutor Fernando, eu fiquei apavorado. Eu falei, nossa, como vai ser? E isso me estimulou e forçou aquilo que é uma das habilidades deste século, deste momento. Aprender a aprender, desaprender e ir aprendendo. Então eu fui, entre aspas, escolhi fazer isso e fui forçada a entender isso. Então minha primeira conexão em 2018 claro que eu tenho uma tendência a gostar dos assuntos espaciais que diz respeito à astronomia, a astronauta e tudo isso. Aí meu primeiro contato, 2018, fizemos com 150 pessoas neste evento presencial. Imagine, eu tive 600 pré-inscritos. Naquele 2018. Primeira vez chegando em Salvador. E eu tive um contato com um doutor especialista em asteroides na UFES, e aí me despertou muito para a Feira de Santana. Não só o recurso que tem lá do próprio equipamento, né, e das pessoas, um capital humano. Isso começou a me despertar. Segundo, eu passei a conhecer um blog que chama Brasília Space, do Duda Falcão, que é baiano. É o blog de assuntos espaciais mais respeitados do Brasil e mais temidos pela Agência Espacial Brasileira, porque ele sempre foi muito sério e sempre foi muito provocativo, no sentido de tentar trazer a agência para um contexto business do espacial. E nisso, este blog, Brazilian Space, ajudou a fomentar e a conectar o que o professor Dr. Fernando colocou, New Space, essa palavra. Existe hoje uma associação brasileira de startups do New Space. Então, quando eu chego em 2018, que eu começo a pesquisar e aí vão se conectando, etc., eu começo a descobrir esse horizonte. E também os astrônomos amadores de Salvador, que fazem um trabalho fantástico. Então, começo a perceber que existem iniciativas. Ok, 2019, eu sigo com o evento da NASA, aonde ele é gratuito, e o pessoal brinca comigo, Leca, você começou a ser vista assim, meio como sonhadora. Por quê? Não posso cobrar pelo evento, nem um mínimo de custo, como outros eventos permitem. Então, eu dependo de dar uma infraestrutura, que é o que a NASA
instruir a gente de alimentação, de uma camiseta, e fomentar isso. 2019, a gente bateu 250 selecionados, com mais de 800 pré-inscritos para o evento da NASA. Beleza, consegui fazer neste ano com que a gente tivesse o tal do virote. Então, todo mundo, os 250 ficaram concentrados de sábado até domingo à noite, desenvolvendo soluções para os desafios propostos. Olha só, com esse evento da NASA, com o meu conhecimento da nova economia, eu entendi um tripé do que move a inovação. Básico, 3 L's. Iniciativa privada, que no meu caso sou eu, e outros empresários, empreendedores que eu busco apoiar. Eu trouxe educação. Por quê? O primeiro parceiro que eu procurei para o evento da NASA foi uma universidade. Segundo, a hélice do poder público. E aí eu fui para o governo do estado, prefeitura, governo federal, através do Banco do Nordeste, que tem o Rubini, né, um hub de inovação. O Senai Cimatec, eu tentei uma aproximação, não fui bem recebida, e aí eu vou falar disso depois. E aí, nisso, em 2019, a gente teve um ambiente bacana, etc. E a galera ficou lá, produzindo. Então, eu trago mentores. E aí, assim, eu tive um destaque nacional por isso, para entender, porque eu não trago mentores de startups que só ficam falando de business, escalar e tal. Eu chamei desde 2018 os professores e professoras. E eu acho que isso foi, hoje, né, a análise que eu tenho, e tive diversas provocações, que isso foi o que nos fez termos um campeão pela primeira vez no evento da NASA, um campeão mundial. Passou pela etapa de Salvador, ganhou aqui na etapa em Salvador. Eu tive o apoio da Embaixada Americana, da jurisdição que se diz no Rio de Janeiro, que é o consulado aí, o Rio, porque a Bahia eu não sabia, né? Ela não se reporta a Recife. E eles deram um prêmio e deram todo um apoio. Então, eu consegui, a formiguinha conseguiu sensibilizar a hélice. Pequeno, mas conseguimos e tivemos resultados. Ou seja, isso provou, e aí isso virou case no Brasil, isso provou, o MVP, né, quem entende aí das startups, isso provou que quando a oportunidade chega, que quando essas instituições, essas pequenas células, e eu digo pequenas porque foram pequenos atores e atrizes de cada uma delas que acreditaram, e a oportunidade chegou, aos jovens, a gente conseguiu colocar não só o nome de Salvador, o nome da Bahia, mas transformar a vida de quem passa por esses eventos. Resumindo, ganhamos mundialmente, foram 2 equipes brasileiras a primeira vez, uma na capital, em São Paulo, onde todos já eram formados. Ok. Mas em Salvador virou case porque eles estavam no 2º semestre do curso de administração de empresas da Federal, da Universidade Federal da Bahia, e estudantes com bolsa de Química e de Tecnologia na Católica. Ou seja, também foi bastante representativo o fato de ainda serem recém-ingressos na universidade. Isso acabou que meus parceiros, a gente conseguiu exponencializar isso, eles chegaram a ser matéria da Forbes, da Época Negócios, do Estadão, etc. Beleza. O que aconteceria com isso? A gente iria para a NASA. Quem ganha o Mundial recebe um convite para ir conhecer a Agência Espacial Americana. Não tendo os custos pagos. Vocês, né, que estão talvez o maior público assistindo isso, que são do governo, sabem que vocês não podem, enfim, a questão toda que não podem pagar situações, mas me dá principalmente o contrato que eu tenho com a NASA, de poder pedir patrocínio e apoio para que as coisas aconteçam. E até aí, beleza, tudo bem. Então isso aconteceu, foi um case que
a cidade de Salvador, a Bahia, ela ficou extremamente reconhecida, não só a nível Brasil, como a nível NASA, tá? A gente teve premiação a nível online, porque chegou a pandemia, né? O resultado saiu no começo de 2020. Antes de tudo acontecer da pandemia, eu tinha ido até o governo federal e levado o pessoal para conhecer o então ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, que coincidentemente e infelizmente nos decepcionou muito, porque ele é um astronauta, o qual, né, pela NASA, com recursos do governo federal, e a gente tinha uma crença de que ele poderia, né, exponencializar isso, e ao contrário, ele corta recursos do governo da Agência Espacial Brasileira. E, infelizmente, são fatos que têm que ser trazidos, porque isso acabou também atrasando e prejudicando bastante coisa do segmento espacial a nível federal. Então, bom, resumindo... Uma visão equivocada. Às vezes, quando você quer uma coisa muito que quer ser muito próximo, muito... Tem alguém com o microfone aberto ou está fazendo alguma intervenção? Fica próximo das relações pessoais. Aí que surgem os bilíngues. Entendeu? Quando você tem uma relação, tá, beleza. Aguinaldo, seu microfone está aberto. Desculpe. Tem os microfones desligados, por favor. Leca, pode continuar. Obrigado. Tá, desculpa. E aí, então, foi esse momento que se encerra, né? Mas a gente depois seguiu a pandemia, durante a pandemia, eu não sei se é o Aguinaldo aí da SECT, mas durante a pandemia a gente conseguiu trazer o interior da Bahia para participar do evento da NASA, que aí era online, né? Não precisava estar aqui. Dentro disso, Salvador, a Bahia, bateu. De todas as cidades brasileiras, a gente é a cidade que mais apresenta projetos neste evento. Dentro as 320 cidades brasileiras, a gente é a cidade, o estado, dentre as 10 cidades do mundo que mais apresenta projetos inovadores. Neste contexto, hoje é a 6ª edição, é o 6º ano do evento. O que acontece? O ecossistema de inovação como um todo, não estamos falando espacial, ele espera o evento e é a porta de entrada para jovens estudantes começarem a fazer parte do ecossistema de inovação. Eu, particularmente, também tive minha vida modificada por isso. Como Aníbal, é nessa trajetória de 6 anos que aí eu conheço diversas situações. Principalmente o Habitat Marte, do professor Dr. Júlio Rezende, que já esteve aqui, né, Aníbal, com a gente. E ele é muito emblemático, porque ele vem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele criou, depois de experiências fora, um habitat espacial no interior do Rio Grande do Norte, né, Aníbal? E aonde esse habitat espacial análogo é hoje, atualmente, assim, um centro de treinamento. Porque o que aconteceu? Dentre ser astronauta da NASA, existem as empresas parceiras, as empresas privadas. Então, você ter esse treinamento astronauta análogo já te coloca um passo nisso. E aí é onde eu conheci ele, e eu fiquei fascinada, e eu fiz 2 missões, Aníbal. Eu fiz a online, que ele me colocou como líder do centro de engenharia, e eu não sou da área, então isso te provoca reflexões. E eu fui lá presencial conhecer também, Aníbal, não sei se você teve lá a oportunidade, né? Muito interessante. Então, o que isso tudo também fez e me transformou? E eu sou muito provocativo. A mentalidade. Assim, a gente precisa entender, e eu entendo, que a fome, ela é imediata. A fome é um dos principais... É o principal palavrão que existe. Não tem como uma pessoa fazer nada sentindo fome. E eu, Leca, faço o que eu tenho que fazer, mas como empresária empreendedora, eu fui porque a minha tendência, eu faço o que eu tenho que fazer para combater isso, somando a outras ações, mas eu entendi também que este problema também só pode ser resolvido com educação.
no curto, médio e longo prazo. E aí, percebo que o evento da NASA, o que ele traz, o que ele permite, é uma transformação de vida na pessoa que participa, seja ela sendo um aluno, estudante, seja ela sendo um mentor. E a gente precisa entender que a mentalidade de que diz, olha, fica pensando em lançar foguete enquanto tem gente passando fome, é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Principalmente na capacidade das pessoas acreditarem que elas podem mudar a realidade delas. E aí, pensando nisso, já vinha tendo provocações de não ter no evento da NASA, eu consegui ser aceita num edital do consulado americano para levar uma adaptação dessa maratona, que é da NASA, para as escolas públicas. E criei o Hack at Schools. Esse edital, por isso que é importante que dinheiro público, seja da esfera que for, flua para que pessoas como eu consigam tirar do papel ideias e ver se aquilo pode impactar ou não. E aí eu consegui esse aporte, não era o suficiente. Bati lá na porta de Aguinaldo, da SECT, na ocasião, falei, Aguinaldo, aconteceu isso. E eles, a SECT, o governo do estado, a gente já estava junto na NASA, nessa interiorização. Eu venho do interior do estado de São Paulo. E aí, fizemos Amargosa e Vitória da Conquista. Essas duas cidades foram escolhidas por mim, por questões minhas pessoais. Eu já tinha estado lá por outras situações, falando de inovação e tudo. Então, quando a gente vai para colégios estaduais em Amargosa, que tem uma participação de alunos que vêm até das comunidades rurais, veja só o que acontece. Eles puderam participar, a Amargosa participou online do evento da NASA em 2022, e eles, depois eu consegui trazer eles para fazer o pitch ao vivo, e superaram a equipe Cafeína, que foi campeã do Mundial. Eles foram menção honrosa no Mundial da NASA, superando mais de 3.500 projetos mundo afora. Uma equipe de colégio estadual, que tem aquele negócio dos piores ideias, eu sou um pouco crítica com relação a isso, porque eu vi os projetos. Eu vi o que acontece, eu e minha equipe, quando chega a oportunidade. E eles, depois dessa oportunidade, dentro da escola, foram para o evento da NASA já, com um pouco mais de conhecimento, e foram menção honrosa. Eles foram menção honrosas junto com uma equipe de Curitiba, junto com uma equipe do interior de São Paulo, Então isso é a minha história, a história dessas pessoas, é a história que a SECT faz parte. E com isso tudo, o que acontece? A gente leva para dentro, podem ser pequenas sementes que estão germinando, a gente leva o conhecimento de sustentabilidade, mas isso eles aprendem na escola, isso tem as startups, ESG, essa palavra, etc. Só que como o doutor professor Fernando colocou, não se fala, não se traz o aeroespacial. Ok, para a gente chegar no nível de São José dos Campos, eu hoje represento o evento da NASA para essas 5 cidades, que são a minha original, onde minha família mora, no interior de São Paulo, e eu sou a representante do evento para a cidade de São José dos Campos e para São Luís do Maranhão, que são as emblemáticas do segmento espacial. E eu passei a usar o evento da NASA, sim, para falar de vertical de negócio aeroespacial, porque não existe agro sem a transversal, como o professor doutor colocou muito bem. Não existe agro, o agro brasileiro, o agro baiano, não vai para frente sem o monitoramento, sem o sensoriamento remoto, sem satélites. A gente tem essa questão da indústria muito bem colocada pelo professor doutor Fernando. Veja o Senai Cimatec detonando, uau, o Campo Sertão, etc. Não se fala de satélite. O Senai Cimatec precisa mudar a mentalidade. Eu tenho até um TEDx sobre somos todos astronautas para a gente tentar ver o problema de fora.
E o Senai Cimatec precisa ouvir o meu TEDx. Toda a diretoria do Senai Cimatec. Porque, infelizmente, um dos problemas, no meu ponto de vista, que a Bahia passa é pela mentalidade dessas lideranças governamentais que têm grana, que têm o poder da caneta. É por isso que eu estou muito feliz, Aníbal, de estar aqui, pensando a Bahia e podendo ter essa oportunidade de dizer isso, porque, assim, o que acontece, por exemplo, quando você vê um gestor, e não é assim, não só a nível estadual, mas em outros níveis também, federal, o acesso que eu tenho, e eu tive, dizendo isso ao André Juazeiro, ao secretário, ele falou, Leca, nosso governador também já me passou, já está sensibilizado para isso, conversamos sobre essas escolas que vão para um período integral, da gente ter isso, como é que vamos falar isso com professores. Então, assim, quando se tem gestores que estão executando essas questões prioritárias, nós estamos falando de fome, nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando disso e daquilo, mas eles já estão abertos, né? Porque quando eu falo aqui qual futuro queremos, não estamos falando de mandar pessoas para dar tchau para o espaço, nós estamos falando de pessoas que podem analisar dados que vêm de satélites para atuar no agro baiano, para atuar na segurança pública. Eu conheço São José dos Campos, Parque Tecnológico, tudo que tem lá, falei isso com a SECT. Então, quando a gente vê que gestores que estão na SECT, gestores como vocês aí da SEI, toda essa secretaria, eu não sei nem todos os envolvidos, isso me deixa muito feliz de poder estar aqui. E dizer que também a gente precisa apoiar a educação, e eu tenho esse apoio. Eu sou muito grata, porque formiguinha, vamos indo. E é bom estar aqui para poder sensibilizar mais. Porque o que acontece, né? A gente vai mostrando a esses jovens baianos, lá de Amargosa, de Vitória da Conquista, primeiro, eles podem. Quando eles vêm, a gente chega lá falando, a NASA veio para cá, que o meme virou realidade, isso já acende aquela luz, né? Porque essa juventude está tão... Enfim, vários detalhes aí. E aí eles criam, eles participam disso, eles veem que 5 estudantes baianos chegaram até a NASA e puderam apresentar seu projeto e transformar a sua vida. Todos eles, independente se o projeto saiu ou não, começaram a trabalhar depois do evento da NASA. Quando uma pessoa coloca que ele foi participante de um Hackett Schools aos 16, 17 anos, quando ele coloca que ele participou do evento da NASA, um recrutador já vê aquilo, então ele já acaba, né, passando à frente. E aí, isso traz para a Bahia esse nível de reconhecimento dentro do que se fala ecossistemas de inovação. A gente tem um reconhecimento muito grande, a gente dialoga com isso tudo. O que eu acho que a gente precisa, e aí eu queria deixar muito essa sugestão, para que gestores públicos, né, pudessem sempre ouvir essa experiência, né, de Aníbal, que conhece o que é uma estação espacial análoga, poder também falar dessa experiência. Os gestores, desde Agnaldo, Bárbara, o próprio secretário, Mara, enfim, o Márcio, Sócrates, que conhece um pouco dessa história, falar. Para a atual secretária da Educação, Adélia, que na época ela não se recebeu na SEC. Então, esses gestores, eu consigo dizer que eles já são sensibilizados. Então, eu acho que precisa também, internamente, né, dentro do poder público, se ouvir para que se quebre a barreira. Nossa, esses gestores vêm aqui falar de espacial e a gente está com um programa para combater a fome, né? Querem gastar dinheiro com espaço. Não é isso. E a gente, espaço, quando a gente fala das infraestruturas de indústria, né, o professor doutor ele já colocou o grande desafio de um parque industrial que se tem. Mas eu vou dizer uma situação. O Duda Falcão, do blog, me ligou e falou, Leca, não sei quem, tenente-coronel, Parari Parará, lá do centro de lançamento de Alcântara, me liberou. Se a gente conseguir algum experimento baiano
que esteja fazendo em gravidade zero para que a gente consiga colocar em lançamentos em Alcântara sem custo. Vamos ter esse espaço sem custo. Acionei, a SECT me ajudou, várias pessoas ajudou, Duda ajudou eu, não temos. Eu tenho um levantamento que eu fiz para a SECT, porque a gente teve uma conversa, a gente não tem nenhum curso de graduação, pós-graduação, qualquer tipo de iniciativa em gravidade zero, a CIMED de medicamentos que tem hoje espaço lá, comprou no Hulk, ela faz testes de novos medicamentos em gravidade zero. Então, assim, a gente precisa sensibilizar, entrar no pilar de pesquisas. E aí, eu já sei e vou apresentar projetos. Tem grana sobrando na FAPESB. E a gente precisa fazer isso chegar até aquela ponta. Então, eu trabalho de formiguinha, vou fazer isso. Eu consegui rodar no Rio de Janeiro com a FAPERJ, um hackathon que o dinheiro chegou para o projeto dentro da Rocinha. Eu vou apresentar isso para a SECT, para todos que precisarem. E isso são cases que a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa estar dizendo isso para que o percentual do que vocês, todo como gestão, fazem, estejam sabendo que isso não é ficção científica, isso está acontecendo e é hoje. Essa sugestão, professor Dr. Fernando, o senhor não sabe como eu fiquei feliz de fazer um acordo de cooperação com São José dos Campos. E eu trago isso, eu falo, eu faço o evento em São José dos Campos e São Luís, porque eu conheci todos os militares, que são fantásticos. Eu tinha uma coisa na minha cabeça, que militar não ia deixar nunca ninguém saber o que acontece no centro de lançamento de Alcântara. E foi fantástico tudo que aconteceu. A gente fez um painel no evento de inovação. Essa provocação eu trago desde sempre ao Sebrae Bahia. E falei na frente do diretor do Sebrae Bahia, tem que se falar do espacial quando vai fazer meetups, quando vai falar de inovação. O agro baiano tem que saber que ele tem que monitorar as coisas dele, seja até por um sensor de água na própria irrigação que ele faz, com satélites. A Rede Globo trocou a forma como acessa o sinal dela por causa de satélites. A gente usa Uber por causa de satélite. Se o satélite parar, o mundo aqui embaixo para. Alguém precisa falar isso nos eventos de inovação e tecnologia. Fora que se a gente está aqui podendo fazer isso, foi porque as descobertas espaciais nos trouxeram até aqui. A gente não estaria nesse estágio de humanidade como estamos vivendo hoje se não fossem essas provocações. E é isso que eu acho que precisa ser dito em todas as esferas, dentro da academia, dentro dos seminários de políticas públicas, né? Dentro de eventos de inovação, e a gente fez, desde o Startup Summit, vai ter o BTX, vamos estar falando disso dentro do BTX, no Parque Tecnológico da Bahia. O Parque Tecnológico da Bahia tem que ter um cluster, a gente já tem o cluster, a gente já tem. Eu só não tenho o apoio necessário, talvez porque eu fale, porque eu sou voluntário. Eu faço isso, a minha equipe é voluntária. Porque eu ainda não consegui fechar um acordo de cooperação para que eu pudesse ter uma equipe que pudesse ser remunerada e paga. Hoje eu pago os meus boletos com uma fazenda solar no interior de São Paulo. Aonde eu lá não tenho acesso à internet das operadoras. E eu, lá no interior de São Paulo, tive e consegui colocar a internet de satélite. E a do Elon Musk barateou. Se equiparou à brasileira. Com a internet da Starlink é infinitamente melhor do que a fibra da Vivo. Isso é realidade. Quando os rincões da Bahia estiverem com acesso
a internet de satélite será tudo diferente. Eu sei, já conversei com o André a respeito disso, e o Conecta Bahia já está sendo uma grande revolução, porque tem que ser passo a passo, entendo perfeitamente isso. Mas eu acho que também, principalmente esse governo do Estado, que já teve na China tanta coisa, e isso brilha os olhos do hidrogênio verde, de tudo. A Huawei, eu não sei nem tudo, André me explica e etc. Eu vou lendo e fico empolgadíssima com isso. É por isso que me dizem, Leca, por que apesar de você ter sofrido um assalto à mão armada, você continua aqui? Porque eu vejo muito potencial. É só uma questão da gente estar fazendo o que vocês estão fazendo, pensar Bahia. E unindo esses pontos, me ouvindo uma pessoa que está ali no seu dia a dia, podendo falar do que faz, e esse pensar Bahia, que é muito bacana. É por isso que eu acredito e eu sigo. E o potencial do capital humano baiano é o que mais me empolga, que é a criatividade. Porque, independente quando eu estava na gastronomia, ou quando eu fui para essa parte de inovação, por mais que eu veja em outros lugares também, a criatividade é o diferencial da inteligência artificial. E o baiano tem isso no DNA, seja o que for a explicação científica para isso. Então ele traz isso, e aí a gente precisa convergir isso para todos os segmentos, como se faz, mas não deixa o aeroespacial de fora, né? A gente tem aí que a fábrica eu tive na Embraer e pude levar, na ocasião foram pessoas de outra esfera, mas eu disse, a Visiona, eu falei, olha, eu acho que o governo da Bahia seria interessante conhecer isso como conhecimento técnico, que é os carros voadores autônomos, né? A Margosa, a prefeitura de lá é fantástica. Ele é uma das cidades mais inovadoras que eu conheço. A Margosa, e ó, que eu conheço os dois centros da NASA, tanto Houston como na Flórida, eu conheço o headquarters da NASA, vi vários lançamentos de satélite, etc., de foguete, inclusive da SpaceX. A Margosa monitora áreas rurais por drone. Só que eu coloquei para eles o caso. Falei, olha, drone assim, assado, né? O drone é uma outra situação. E foi uma conversa super bacana. E olha só, dentro do Founder, que foi a aceleradora lá em 2018, 2019, teve uma que é de nanosatélites. E ela é de Lauro de Freitas, a Ila. E assim, uma série de dificuldades que teve. Eu, através dos meus contatos, consegui fazer o que eu tinha que fazer, eu fui mentora dela, etc. e tal. Resumindo, ela hoje, quando o ecossistema de Lauro de Freitas me entrevistou, Leca, como é que o sistema de inovação de Lauro de Freitas pode ser diferente? Eu falei, vertical de nanosatélites. Coloca isso. Você tem uma pessoa que da garagem da casa dela está gerindo uma startup de nanosatélite. Coloca isso. Fala de nanosatélite. O que é isso? Uma mulher baiana. Bom, infelizmente também, né? Os ecossistemas só quer fazer fintech. Beleza, lá em cima vai desligar os satélites da fintech e vai se ferrar. Realidade. Aí, o que aconteceu? Não vingou, enfim, não sei, não se fala disso em Lauro de Freitas, apesar que estamos com várias sementinhas lá. Ela está hoje, a CNPJ dela é em Paris. Ela fechou acordos, ela não conseguiu fazer o nano, ok? Mas ela está vendendo imagens, fez diversas parcerias, eu tenho muito orgulho de falar que eu ajudei essas conexões, e a CNPJ dela está em Paris, na França, junto com empresas que são as finlandesas, enfim, aí tem todo um aparato, tá? Então, isso são fatos. Leca, mas ninguém sabe disso, nunca vi falar disso. A imprensa, eu mando às vezes release, mas eu canso. Por quê? Porque a imprensa às vezes só quer ficar noticiando as coisas ruins,
né? Vocês sabem disso melhor do que eu. O que mais? Os eventos de inovação, eles não dão aqui todos. Eu só tenho a agradecer, desde Ilhéus, Conquista, todos. Eu sei que a SECT tem convênios, vocês devem ter convênios, não sei. Mas eu me coloco à disposição para onde vocês quiserem. Vamos falar disso, Leca? Vamos. Posso organizar. Eu tenho palestras sobre New Space, já fiz no IBMEC. O IBMEC, a gente está cogitando fazer uma pós-graduação em New Space, Aníbal. Cogitando, porque tem muita gente boa. E aí a galera toda também do New Space me procurou e falou assim, Leca, você é a única que conseguiu estar falando disso, né? Seja em redes sociais, tipo, seja o que for. E o TEDx, né, que está numa plataforma internacional, me deu isso. Então eu uso realmente para falar disso. Não consigo, professor Dr. Fernando, trazer, não era nem necessário, né, todos esses dados, mas tenho algum dado, sim. Porque, olha só, o Brasil, Dr. Fernando, assinou, está participando do Acordo Artemis. Né? Junto com demais, acho que está em 27, se eu não estou enganado, Aníbal, 27 ou 17 países. O que aconteceu com relação a isso? Isso Artemis, a missão que vai voltar a fazer o homem pisar na Lua, levando o primeiro afrodescendente e a primeira mulher. Então isso vai ter um empoderamento a nível do que estamos vendo como uma sociedade grande. Ok. O que isso também vai fazer? Porque assim, estar em gravidade zero, estar na Lua é para onde caminha estar os data centers. Pode me corrigir aí, Aníbal, se quiser complementar. Estar os data centers. Os nossos dados ficarão na Lua. Medicamentos estão sendo testados ali por perto. A indústria, Dr. Fernando, está testando produtos em gravidade zero. Metaverso, que aqui chegou de uma forma não muito bacana, e a gente leva o metaverso para mostrar o que está acontecendo espacialmente dentro dele, é onde eu, Aníbal, tenho as minhas reuniões espaciais. Eu tenho 2 óculos hoje, é onde eu viajo com um deles, o Rinaldo viu, para fazer as reuniões. Ou seja, esta volta à Lua vai também, business. Outra coisa, o planeta está em extinção, isso eu falei lá no Habitat Marte. Se está indo para Marte, porque há 100 anos atrás existia um rio, onde hoje tem o Hoover, né, Aníbal, que era o leito de um rio. Nós estamos falando que há 1000 anos atrás, Marte era praticamente semelhante ao planeta Terra. O que aconteceu lá para estar desse jeito? A gente está vendo o que são as mudanças climáticas. Desculpe, isso é uma opinião pessoal minha, mas a NASA já sabe, as agências espaciais já sabem. Por isso que está tentando buscar lá para ver se consegue uma resposta para ter alguma coisa mais rápida. Esta é a minha opinião, porque quando você analisa, né, quando leiga que sou, você entende que entramos em um pré-colapso no país, no planeta. Então essa corrida também, ela não é só para dar tchau. E aí entrou uma palavra assim, uma análise, não palavras, análise muito bacana do professor Dr. Fernando, mineração. A gente está entendendo que essas baterias, enfim. Então tem todo um despertar aí que a Bahia precisa acompanhar, principalmente nesta nova gestão federal que estamos, que se voltou à ciência, né, que se voltou. Já houve até uma troca na Agência Espacial Brasileira, como eu soube até aqui, Aníbal, participando da outra. Então, existe um terreno fértil. Né? Não que muito dinheiro, muito recurso não existe para isso, está tudo bem, a gente entende isso, mas só essas pequenas olhares e esse pensar Bahia para que algo sistematicamente seja feito, eu acho que é muito gratificante ter isso. Poder ouvir pessoas da sociedade como eu, que não tenho, assim, como eu falei para Aníbal, sou autodidata, mas vejo as coisas na prática, né? Então, assim, a gente, às vezes, nas caminhadas das escolas, a internet até tem, mas ela não funciona.
por conta de um modem ou algo assim. Então, esta inclusão digital, ela está tendo a solução através dos programas e ela tem que ser pensada, ainda mais com um parceiro como a China, que o governo do estado já tem, que essa inclusão digital, ela é espacial. O espacial, o aeroespacial é transversal. Esses carros voadores, ou tudo isso que vai estar acontecendo, né? O agro baiano, essas máquinas, Luiz Eduardo Magalhães, eu nunca estive lá para ver como é que é, mas eu no meu interior sei o que é o tal do IoT, o que é realmente essa linguagem das máquinas, essa automatização do campo. E eu tive uma startup que eu deixei em hold por enquanto, que conectava pequenos produtores agrícolas da Bahia com os grandes players, que são os grandes restaurantes, por conta de infraestrutura de acesso à internet, que aí uma série de fatores. Então, assim, eu acho que quando a gente desmistificar tudo isso, principalmente para a iniciativa privada baiana, aí a gente está falando grandes, pequenos, médios produtores rurais, bens e serviços, né? Eu acho que a gente começa a ter mais pessoas que vão entender e vão colaborar com o poder público na solução desses problemas. Essa basicamente é um propósito que eu passei a perceber que é onde eu, como empreendedora e cidadã, posso contribuir. E essa transversalidade do aeroespacial, desde mudar a nossa mentalidade de pensar, fazer com que a gente entenda que somos desse planeta e a gente precisa cuidar dele, não porque o balanço tem que estar com o ISD, que ninguém nem sabe o que é, mas porque a gente está sofrendo as próprias consequências. Essas descobertas, né, do telescópio, do web, é bonito, é lindo, só nos mostra o quanto somos pequenos. Então a gente tem que ter essa humildade também, né, de entender que está sendo mostrado. Aí eu fico imaginando, imagine essa câmera, gente, que está captando essas coisas do universo, seja com infravermelho, não entendo de técnica, mas você imagina isso numa câmera de telemedicina entrando, né, buscando aquela célula cancerígena. Eu fico fascinada com isso. Isso precisa ser dito. Aníbal, acho que talvez saiba, a NASA tem um banco de spin-off tecnológico e científico que é gigante. Se eu tenho que falar para alguém que quer começar algum negócio, primeiro eu falo, startup por startup, esqueça. Empreendedor por empreendedor, esqueça. Você vai se ferrar se você não for herdeiro. Procura o banco de dados da NASA, que tem várias coisas científicas. Porque hoje o investidor de startup, ele quer saber se seu produto ou serviço tem base científica para te dar grana. Isso é a realidade. Então tem tudo isso. E isso precisa ser dito para a juventude, para os empresários, para os empreendedores, né? Fazer com que eles reflitam. Não estou falando com o que eu penso é certo, mas cada um tem que pensar, como bem colocado pelo Dr. Fernando, a transversalidade desse segmento. Parabéns a todas e a todos que deram essa oportunidade, né, de estar falando disso, que puderam nos ouvir. Eu estou sempre à disposição para falar disso, seja onde e como for. Muito obrigado. Obrigado, Leca. Foi muito bom ouvi-la, né? Nos deixa de expectativas, de contentamentos, até muito entusiasmo, né? Ver que nós estamos empoderando já iniciativas que estão acontecendo e que precisam ser melhor divulgadas, disseminadas em todo o nosso território baiano para a população, que terá, com certeza, grandes benefícios quanto a isso. Vou, então, passar a palavra para os nossos ouvintes, caso tenham algumas perguntas, eu tenho algumas aqui também, mas vou primeiro querer ouvir os nossos colaboradores que nos ouvem. Então, se alguém tiver alguma pergunta para os nossos... pelo
para o caro professor Fernando Alcoforado e para a Leca Rattori, por favor, a palavra está aberta. Aguinaldo, por favor. Bom dia, Aníbal, Fernando, Leca, que bom revê-los. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar minha mão aqui. Não, muito feliz primeiro, né, Leca em especial, porque eu encontrei Aníbal, Leca, semana passada e nem imaginava, né, imaginava que você fosse aqui na Bahia, ou pelo menos nesse círculo que a gente tem, a única astronauta análoga, e vi que Aníbal também, né, e Aníbal dentro da estrutura de governo, com essa provocação, trazendo essas discussões, pensar a Bahia com esse tema, eu acho que desculpem, algo extremamente interessante, relevante, principalmente no aspecto que Leca traz, daquela questão, e Aníbal também se manifestou, né, da formação, né, de como a gente, desde a infância, pode despertar o interesse, e no despertar do interesse a partir dessa infância, a gente pode ter caminhos no futuro, como o Dr. Fernando colocou, né, de possibilidades diversas já para o desenvolvimento tecnológico, a formação, o capital humano e a infraestrutura, mas o trabalho de base eu entendo que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem e que poderia incentivar para que colha os frutos, né, num futuro aí mais próximo possível. Quanto à questão do capital humano, acho que o movimento ainda nosso na academia ainda não é suficiente para perceber as oportunidades, né? Eu entendo que o diálogo do setor acadêmico, de quem forma esse capital humano, de quem forma as pessoas, tem que observar o que é presente e o que é tendência, o que é futuro, né? Eu acho que esse diálogo é sempre interessante para que a gente consiga transformar uma realidade, consiga aproveitar as oportunidades com qualidade, consiga reter talentos. Então, para isso também é extremamente necessário que as oportunidades também aconteçam nos setores produtivos, naqueles lugares onde você possa desenvolver o seu trabalho, aplicar o seu trabalho. Academia, é claro, você consegue desenvolver pesquisas, consegue transbordar conhecimentos, às vezes, para outros lugares, mas quando o território não absorve, a gente acaba exportando tanto talentos quanto os resultados, né, os produtos daquilo que é pesquisado. Então, eu fico feliz, agradecido pelo... Deixa eu abrir aqui, estou falando aqui de... Deixa eu ver só se minha câmera está funcionando, vocês vão ver a cara feia aqui, mas pronto. Seria realmente muito interessante que a gente tivesse outras oportunidades, continuasse esse trabalho, né, de aprofundar, de trazer debates, de trazer outras pessoas que possam contribuir para essa estruturação dessa área que a gente já entende, né? Como disse, é uma realidade. Pensar dessa forma resolve problemas no espaço e do espaço para a Terra, né? O movimento acontece desses dois ambientes. E feliz que o Estado tem absorvido, né, mesmo que ainda de uma forma não intensiva, mas pelo menos tem aberto portas e tem ouvido, né, Aníbal, principalmente, as questões que são trazidas. Eu espero que esse debate seja cada vez mais ampliado, seja cada vez mais difundido em todas as esferas, de novo, tanto na academia, quanto no governo, quanto no setor produtivo, para que a gente possa aí contribuir de alguma forma em termos de política, que é isso que o Estado, principalmente, deve fazer, né? Criar as políticas e as condições para que a gente tenha esse desenvolvimento a partir da área temática. Joia, eu, como ouvinte, mas conhecendo, Leca, como você me conhece, difícil, né? A gente fica
ouvindo as coisas e com uma vontade, uma coceirinha brava para falar, mas não faltarão oportunidades. Agradeço demais, parabenizo a vocês essa iniciativa e eu espero que ela renda frutos para que a gente consiga participar. Tá joia? Um abração. Obrigado, Aguinaldo. Para não frustrar expectativas, essa aqui é a nossa segunda rodada de discussão. A nossa ideia é trazer mais pessoas que possam contribuir com o tema, né? A questão do setor de mineração e outros tantos que estão já na nossa lista de futuros convidados. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta dos que nos ouvem? Edson, por favor. Eu acho que a Aline levantou a mão. Aline, os dois levantaram simultaneamente. Eu ia passar a palavra para Edson. Pronto, Edson, está com a palavra. Edson, não estamos te ouvindo. Você está com o microfone fechado ainda. Eu acho que ele colocou no chat que está em outra atividade aqui paralela. Ah, não tenho como falar. Tá bom. Bom, eu queria, então, aproveitar para os nossos dois oradores que comentassem sobre as constelações de satélites que já existem, né? A constelação Catarina e também a que eu tomei recentemente conhecimento, a constelação Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, que também pretende lançar satélites para fomentar a sua economia. Leca? Aníbal, essas duas, eu poderia até julgar que eu não tenho tanto conhecimento assim para falar. Uma que eu pude captar o sinal até desse satélite e me chamou muita atenção é o Aldebaran, que ainda não foi lançado. Tá? Eu pude, no computador, dentro da sala lá da Universidade Federal do Maranhão, ver o envio do sinal. Ele não está em operação, digamos assim, não foi lançado ainda, mas tem alguns testes. Por que esse nanosatélite foi lançado? Olha só, e eu achei isso fantástico. Dentro da academia, tem recursos da Agência Espacial Brasileira, beleza, vai ser lançado por uma startup, que é a Cruz, de foguetes de baixa órbita, que também é do New Space, uma startup do New Space. E ele consegue, um aparelhinho assim, Aníbal, muito pequeno, que vai acontecer? Na região lá do Maranhão, né, em todo também a região norte, os entroncamentos desde mangue, rios, etc. Então, há muitos acidentes que podem causar um naufrágio ou a perda daqueles barquinhos menores e tal. Então, com esse pequeno dispositivo, você consegue mandar a geolocalização e o nanosatélite vai conseguir te localizar. E aquilo é uma solução fantástica, claro que de uma dor que eles têm. E eu consegui, assim, foi a primeira vez que eu captei sinais de satélite. E a gente mudou a frequência, captou com o mesmo aparelhinho, custa R$200 o aparelhinho, que estão sendo feitos testes, mas isso tem toda uma situação. Então, eu pude vivenciar isso. Imagine uma pequena embarcação, né, que não tem o equipamento de rádio, conseguir ser localizado, então, pelo nanosatélite. Eu já soube lá, eles disseram que a aeronáutica também e o próprio exército, né, estavam fazendo para a Marinha interesse nisso, porque existem diversas outras aplicações. E diversas outras aplicações para nós mesmos, né, porque o buscar iPhone da Apple que se cuide, porque você imagina um negócio desse num relógio qualquer aí. Então, as constelações de satélites, né, claro que um dia vai ter que ter um tráfego sendo controlado lá, mas isso está dentro da Universidade Federal do Maranhão
e isso vai ser lançado aí, provavelmente 2024, numa região norte do Brasil. Olha como isso empodera também, né? Claro que dentro de uma universidade federal. Então, de constelações de satélites, a minha experiência de Starlink é assim, é uma anteninha que você liga, ela sozinha ela acha a constelação, assim. E eu conheci o da Visiona, que lançou um CubeSat, só que ele foi lançar lá ele foi lançar lá da Califórnia, aonde eu vi o CEO da Visiona, só que ele não deixou filmar. No aplicativo, as informações do satélite chegando. E existe um produto que vão estar lançando com a Embrapa para monitorar as áreas rurais. Bacana. Obrigado, esse Leca. não é o de São José dos Campos. Acho que o Agnaldo perguntou, mas esse não é o de São José dos Campos, não. De São José dos Campos é outro, Agnaldo. Esse menorzinho foi lá de São Luís. Mas esse o mais Cube barato. Desculpe. O Cube é de São José dos Campos. O Cube né? Que é aquele da Embraer com a Telebrás, não é isso? Isso aí. Esse aí que eu tinha te falado. Obrigado, Leca. Professor Fernando, teria algum comentário sobre essas... Não, eu diria para você o seguinte, as informações apresentadas pela professora Leca já são suficientes. Eu não tenho maiores informações além daquelas que a professora Leca apresentou. Sim. Estamos sempre aprendentes. Edson, você levantou a mão ali, voltou, está podendo falar? O Aníbal, só uma intervenção aqui. Sim. Tem o satélite que foi lançado do Amazônia 1 também, que está coletando os dados, né, sobre a Amazônia. Isso, na época, me deixou bastante incomodada. E eu só queria trazer para os que não sabem, né, que aí o Amazônia ele foi embarcado para ser lançado da Índia. E a Índia acabou de pousar um módulo lunar no lado escuro da Lua. Olha, quando eu olho para... Eu não sou especialista, mas quando eu olho até a imagem, nunca fui para a Índia. Mas, assim, claro que o capital humano da Índia, ele está... Acho que, né? Mas, gente, a Índia tem índices socioeconômicos piores que o Brasil, na minha concepção pequena, entendeu? E estão se destacando e conseguiram pousar. Então, Brasil gasta 20 milhões de dólares para mandar o satélite para fazer o lançamento da Índia, sendo que tem a base em Alcântara. Sabe, eu acho que são esses tipos de reflexões que é o que eu falo, o governo, as instituições, a gente precisa pensar. E aí, quando vamos lá, entrando no meu nacionalismo, né, no meu orgulho brasileiro, eu fiquei chateada de ver uma notícia que a Índia conseguiu fazer isso, de lançar o módulo lunar, e nós não, sendo que Alcântara 30% a menos de combustível gasta. Assim, isso me deixa muito chateado. Chateada, mas vamos lá, é o combustível, né, Aníbal, para a gente estar aqui. É isso aí, vamos contornando essas situações para que a gente possa melhorar a nossa performance. Bom, Leca, professor Fernando, eu vou retornar a palavra para a Aline, nós já estamos passando um pouco do horário, para que a gente possa encerrar, então, essa rodada de discussão. Agradeço mais uma vez, foi muito bom, aprendi muita coisa com a fala de vocês e estou com as energias renovadas de tantas coisas e desafios que nós temos pela frente. Sempre olhando o futuro, esse é o caminho. Aline, por favor. Obrigado, Aníbal. Quero agradecer também ao professor Fernando e à Leca. Muito obrigado pelas contribuições, né? Ajudar a gente a pensar mais esse tema aqui no Pensar a Bahia. Eu espero que vocês possam estar presentes nas próximas rodadas, como ouvintes, como comentadores, sempre contribuindo aqui com o nosso projeto. Posteriormente, os vídeos serão divulgados no site do Pensar a Bahia, que já tem outros vídeos e relatórios, né? Quem quiser acessar, já está liberado.
E é só isso, agradecer mesmo e ter um bom dia. Bom dia. Bom dia, até logo. Bom dia. Um abraço. Até mais. Bom dia. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.